Fala, meu cheiroso, fala, minha cheirosa, tudo bem? É... Meu cheiroso, minha cheirosa, né? Enfim, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um esquema com partículas, tá? E não sou especialista em partícula, mas a gente pode pegar um modelo pronto e adaptar para uma necessidade nossa, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que é a ideia, tá? Aqui nessa cena do filme, a gente tem aqui uns mosquitinhos, né, ó, que estão ali mexendo, né, ó, esses mosquitinhos aqui, tá? Poxa, aí como é que eu vou fazer esses mosquitinhos, né? No Tumbum, a gente tem aqui em partícula, nos nodes ali na biblioteca, a gente tem ali uma seção só de partículas, que tem um monte de coisas, tá? Então, por exemplo, deixa eu criar aqui um displayzinho, vou botar aqui no display, só para a gente ver algumas coisas. Por exemplo, eu tenho, deixa eu ver, folhas aqui, ó. Tá? E na hora que eu der aqui o play, eu tenho essas folhinhas caindo, né? Tá? Então dá para ver aqui as folhas sendo geradas, dá para ver que tem duas camadas, né, acontecendo, uma em primeiro plano, outra mais no fundo. E é isso. E aqui eu olho, tem esse nozinho e esse peg, né? Bom, basicamente, quando eu for trabalhar com algum, se eu quiser trabalhar com algum preset, eu pego a partir de um que seja próximo do que eu quero e tento adaptar, tá? Então aqui, por exemplo, Fire. Esse aqui já tem uma complexidade aí nos nós, né? Tem um blur ali e tal. Vamos jogar aqui e ver como é que funciona. Né? Ali o foguinho andando e tudo mais. Se a gente entrar no nó, a gente vai ver que tem algumas coisas, ó. Move Particles para mover as partículas. O emissor de sprite, ou seja, ele usa uma imagem, que é um sprite, uma texturinha. Ó, que no caso são esses desenhos que ele está usando, tá? Trace the region é como que ele vai se comportar, né? Então aqui está usando uma imagem, como essa região. Fricção do vento, velocidade, kill, né? Que é a hora que ela morre. Então, matar as partículas desaparecem em partículas mais velhas que 40. Provavelmente aqui 40 seja 40 frames, tá bom? Bom, então, eu vou pegar aqui o que eu fiz do para essa cena, né? Esses mosquitinhos que tem aqui. Eu tenho luz dos postes, né? Aqui no meu Node View, tem um cenário. E aí tenho aqui, ó, uma caixinha que eu fiz para esses mosquitos. Inclusive tem dois, né? Estão se repetindo. Se a gente olhar bem, a gente percebe esses dois, né? Se eu olhar aqui, eu der o play, ó, eu percebo que tem um grupo aqui e tem outro grupo em cima, né? Então, basicamente é isso. Eu peguei um nozinho, que é um nozinho que eu usei como base o de abelhas, tá? Então, aqui no Node, eu tenho esse aqui, ó, Bees, tá? Vou mostrar ele para vocês verem como é que é o negócio. Então, abelhinhas aqui, Pluft. Conectei. Vou tocar. É isso. E aí o que acontece? Tem alguns parâmetros que eu tive que mexer. Por exemplo, eu não queria que ele movesse da esquerda para a direita. Queria que ele ficasse mais parado, né? A quantidade de abelhas e a frequência delas também, né? Então tem aqui uma coisa mais frenéticazinha. Então eu queria uma coisinha mais de boa, tá? Se a gente for olhar aqui no Node, eu tenho Trace the Region, que no caso uma esfera. Então eles ficam rodando em torno de uma esfera. Vamos ver aqui na perspectiva se dá pra... Ó, tá vendo? Então tem uma esferinha aqui imaginária e eles ficam meio que rodando dentro dessa esfera, tá? Que você pode ajustar o tamanho e tudo mais. Depois eu tenho o drawing, que aqui são os desenhos da abelha. Então tem uma sequência de desenhos, tá? Para eles poderem ter essa aleatoriedade, assim. O emissor de partícula,
No caso aqui, ó, número de partículas, 5. Probabilidade de gerar qualquer partícula, 100. Número de samples por frame, ou seja, quantidade que inicia, né? 16. Se eu diminuir aqui para 2, por exemplo, não mudou nada. Número de partículas, 2, ó. 1. E vai diminuindo, tá? Tipo de partícula. Particle System Composite, que não tem nada. Particle Baker. Número pre-roll frames, ou seja, ele começa a processar essa coisa antes, né? Do início, assim, 50 frames antes. Número máximo de partículas. Vou botar 20, ó. 10. E eu já comecei a diminuir, né? Particle Visualizer. Global Scaling, Back to Front, ok. Aqui. Então, basicamente, no nó que eu fiz dos mosquitinhos, eu mexi no drawing, ou seja, eu criei um desenho. Se eu criar aqui um drawing, sei lá, mosquito, fizer uma sequenciazinha também, deixa eu colocar lá fora para eu poder desenhar esse mosquito. Deixa eu fazer um negócio, copiar essa abelha para ver o tamanho, tudo certinho. Eu não sei como é que tá. Então, ó, tá lá. Então, eu vou fazer meu mosquito mais ou menos do mesmo jeito, tá? Então, vem aqui, meu mosquitinho, pá. Peguei aqui o brush. Vou fazer aqui no mouse mesmo, tá? Aqui, ó, meu mosquito. Pronto, tá? E aí eu vou fazendo aqui os sprites dele, né? Ou seja, vou fazendo outras versões desse bichinho, tá? Com a asinha mais aberta e tal. E vou experimentando, tá? Então fiz aqui um desenho. Vou pro próximo, né? Faço... Aqui, ó, vou fazer o próximo desenho. Vem, faço ele com a asinha mais abertinha. E por aí vai, tá? Provavelmente, deixa eu ver como é que tá a abelha. Ó, a abelha tem aqui a sequência, né? Ó, de imagens. E talvez o fato de estar aqui mudando frame a frame faz com que fique mais frenético também, tá? No caso aqui do mosquito, eu fiz longe, né? Vou botar aqui no início. Então tem aqui, ó. Tem esses dois movimentos. Pronto. Vou recortar. Vou jogar aqui na abelha de volta. Mosquito, vou trocar aqui. E ó, eu já tenho os meus mosquitinhos, tá? Se eu quiser aumentar o tamanho deles aqui, vamos ver se faz diferença. Vou aumentar aqui a exposição para 5, vamos ver. Olha lá. Tá, ele já ficou bem mais lentinho, porque cada desenho demora 5 frames para mudar. Tá? E aí tem esse movimento aqui em X, que provavelmente seja isso aqui, eu não faço ideia. Não tá querendo dar foco aqui? Ó, não é esse. Vamos ver aqui externo. Aqui, ó. Tem esse movimento que é isso aqui. Então, se eu quiser deixar parado, pronto. Não, achei que era isso. Achei que era esse peg aqui. Vamos ver então o que está fazendo ele mover. Nos 3D Region, esfera, raio 6. Posso aumentar, diminuir o raio, né? Botar aqui, ó, raio 10. Vai ficar mais espalhado, tá? Outros tipos de cilindro, cone, eu posso colocar num cone, eventualmente, né? No caso do cone de luz pode ser interessante.
Emissor, número de partículas. Tem alguma coisa que está fazendo ele ir e voltar? Esse movimento dele, que é engraçado que parece de fato, né? Ser isso aqui, mas não é. Ah, nesse caso aqui dessa cena é a câmera, gente. É porque a câmera está em movimento, ó. Tá? Ele já está paradinho. Então aqui se eu desligar a câmera da minha cena, ó, vou desligar ela. Pronto, desliguei. Vou botar aqui o display 5. Aí agora vai ficar paradinho, tá? Então aquele peg de fato que fazia mover, aquele peg que tava lá, cadê, gente? Esse peg que tava com frame, com keyframe que fazia mover mesmo, tá vendo? Quer ver, ó, se eu jogar aqui de novo essa abelha, que tá movendo, ó. Vou selecionar aqui esse peg e dar um keyframe aqui, tá vendo, ó? Ficou paradinho, tá? Então assim, basicamente o que eu fiz foi mexer em alguns parâmetros no caso aqui, né, da quantidade de bichinhos, né, ou seja, do emissor. Posso mexer o tempo que ele dura para antes de desaparecer e tal. E aqui o próprio sprite, né, do mosquito. A gente chama sprite, vem muito de game, né, que você faz uma sequência de imagens que você usa para animar. E aí ela fica nesse ciclo, né? Então aqui, eventualmente, eu posso tentar diminuir. Se eu quiser um tamanho menor, ó. Tá vendo? Diminuir aqui. Segundo também, né? Teria que diminuir. Então, mexendo no tamanho do sprite aqui, eu também interfiro no tamanho dos bichinhos, né? É claro que eu tenho também, com certeza, a escala dela aqui, ó. Particle Mass, geração. Aqui, ó, Strict Size, Samples per Frame. Ah, tem algumas opções aqui, né, que eu não tinha visto também. Partícula 1. Strict. Esse size aqui eu não sei, mas a gente pode dar um... Vai no help também que ajuda, né? Aqui é a duração máxima, né? Então, por exemplo, botar aqui 80. Então, provavelmente vai ficar com lifespan. Age at birth. 5, ou seja, nasceu com 5 anos, né? Então, basicamente são esses parâmetros que a gente vai mexer. Partícula é ficar ajustando um pouco os parâmetros. É óbvio que quando a gente sabe o que cada parâmetro faz, ajuda, né? Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais no feeling, tentando achar, por exemplo, um parâmetro de escala, que eu não estou achando, mas que provavelmente tem. De qualquer maneira, ó, Global Scaling Factor, por exemplo, tá? Então eu posso mexer no tamanho do sprite, no tamanho do desenho que eu fiz, e posso mexer no fator de escala global também, se eu quiser. Tá? Então, basicamente é isso, assim. Tá? Enfim, espero que tenha ajudado aí, né, nesse uso, né, de um modelo pronto em que a gente consegue fazer uma adaptação e fazer alguma coisa, assim, né? Então, sem ter um aprofundamento muito grande no que é a coisa. A gente tem que entender que partícula vai funcionar mais ou menos dessa maneira, né? As partículas nos softwares em geral, vai ter um emissor de partículas. Esse emissor pode ser um ponto, pode ser uma área, pode ser um volume. Você vai ter a quantidade de partículas que você emite por segundo, a duração dessas partículas e como que ela interage com o ambiente. Se ela tem gravidade, se tem um vento, se ela tem atrito, se elas colidem entre elas. Se você tem um objeto que é um colisor, por exemplo, um chão, então você pode falar que quando elas baterem no chão, elas param de cair, né? E por aí vai. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia.
E partícula é muito experimentar mesmo, né? Então é você imaginar o que que você quer, qual que é o seu objetivo e ir experimentando, ajustando esses parâmetros, esses valores até chegar nesse resultado que te atenda, né? Bom, e aí depois disso tem a parte de, no caso aqui dessa cena, de composição, né? Que é como que ela interage, né, com a luz aqui no caso, né? Então tem todo o trabalho de composição que vem depois, mas em termos de emissão de partícula, não estou mostrando nada, né? No caso de composição que eu estava falando, eu mexi a câmera, né? Fica difícil. Eu desliguei a câmera, deixa eu ligar a câmera de novo. Em termos de composição, ou seja, como que ela, né, interage com a luz, assim, como que a cor dela muda quando ela está passando aqui em cima da luz, na frente da luz, né, no caso aqui desse bicho aqui, que a luz, né, interage com ele de um jeito, tá? Então, basicamente é isso, gente. Obrigado, valeu demais e até o próximo vídeo. Grande abraço.